Hoje a gente vai mergulhar numa obra fascinante de Sigmund Freud. Uma que tenta desvendar um daqueles grandes mistérios do nosso comportamento, sabe? Por que a gente age de um jeito tão diferente quando está no meio de um grupo? Vamos lá, então, entender esse enigma da multidão. Pensa só, quem nunca se sentiu completamente levado pela energia de um show, de um protesto ou da torcida num estádio? É uma sensação muito poderosa e até meio estranha, né? O pensamento individual parece que some e a gente se sente parte de algo muito, muito maior. Pois é, foi exatamente essa transformação que deixou Freud intrigado. E aqui a gente viu o problema de forma bem clara. Sozinhos nós agimos de uma maneira, mas em grupo. Em grupo algo muda completamente. A lógica meio que dá lugar para a emoção. A responsabilidade pessoal se dissolve no anonimato e a nossa capacidade de pensar por conta própria diminui. É quase como se uma outra mente assumisse o controle. Mas como é que isso acontece? Bem, antes de Freud, um outro pensador chamado Gustave Le Bon já estava de olho nesse fenômeno. Foi ele que nos deu as primeiras pistas cruciais sobre o que acontece na mente de uma multidão. Uma mente coletiva. Essa foi a grande sacada do Le Bon. Ele percebeu que quando um monte de gente se junta, o resultado não é só a soma das partes. Não, algo totalmente novo surge dali. Uma espécie de entidade psicológica única. E como é que funciona essa tal de mente coletiva? O Le Bon apontou 3 características principais. Primeiro, o anonimato traz um sentimento de poder que parece invencível. Depois vem o contágio, que é quando um sentimento ou uma ação se espalha no grupo como se fosse um vírus. E o mais importante, a sugestionabilidade, que é quando o nosso senso crítico simplesmente some e a gente passa a aceitar ideias sem questionar. Para tentar explicar isso tudo, o Le Bon usou uma analogia forte, a hipnose. Para ele, a pessoa no meio da multidão perdia sua personalidade consciente, virava quase um autômato, pronto para seguir qualquer sugestão. É uma descrição em tanto, mas ainda não explicava tudo. E é exatamente aqui que o Freud entra na história. Ele concordava com a descrição do Le Bon, mas sentia que faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Ele foi atrás do elo perdido. A questão era essa. O Le Bon descreveu muito bem o que acontece, mas não o porquê. Qual é essa força invisível que pega um monte de gente e transforma numa massa tão coesa e poderosa? Le Bon mostrou os sintomas. Freud queria encontrar a causa. E a resposta de Freud para essa força invisível cabe em uma palavra: libido. Para ele, a libido é a energia que está por trás de todos os nossos instintos de amor, no sentido mais amplo possível da palavra. Olha, isso aqui é fundamental de entender. Quando Freud fala em libido, ele não está falando só de amor romântico, não. Ele está falando de todos os tipos de laços emocionais. O amor pelos pais, pelos filhos, a amizade, a devoção a um ideal, o amor pela pátria, é basicamente a cola emocional que nos une. Então, como é que isso funciona na prática num grupo? É um processo de 2 etapas. Primeiro, todos os membros do grupo direcionam esse amor, esse investimento emocional para o mesmo líder. E segundo, por compartilharem esse laço com o líder, eles acabam se identificando e criando laços entre si. É esse laço duplo que forma a estrutura do grupo. Para deixar isso bem claro, Freud usou 2 exemplos muito potentes de grupos super organizados, a igreja e o exército. O interessante aqui é ver como a estrutura é a mesma. Na igreja, Cristo é o líder que ama todo mundo por igual. E por causa desse amor em comum, todos os fiéis se sentem como irmãos numa grande família. No exército, o comandante em chefe tem um papel parecido. Os soldados criam laços de camaradagem porque estão todos unidos sob o mesmo comando, o mesmo cuidado. Ou seja, o ponto central é que o líder se torna uma espécie de figura paterna idealizada para todo mundo ali. Ele é o objeto de amor em comum que segura a estrutura toda. Sem ele, tudo pode desmoronar. E isso nos leva à parte mais dramática da teoria de Freud. O que será que acontece quando essa cola emocional, esses laços, de repente se dissolvem? Vamos imaginar um exército que vê seu general ser derrotado. Ou uma comunidade religiosa que, de repente, perde a fé no seu guia. O que aconteceu com os laços que uniam todas aquelas pessoas? A resposta de Freud é pânico. Mas veja bem, o pânico aqui não é só medo do perigo. É algo mais profundo. É a consequência direta da quebra daqueles laços emocionais. O grupo se desfaz por dentro. No exato momento em que a ligação com o líder se parte, a ligação entre os membros do grupo se parte junto.
Aquela força coletiva desaparece. E o que sobra? Apenas um amontoado de indivíduos isolados, cada um por si, tomados por um medo gigantesco. O grupo morre, e o pânico é seu último suspiro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. As ideias do Freud já têm mais de 100 anos, mas, nossa, elas parecem mais relevantes do que nunca. É só a gente pensar nos grupos de hoje. Grupos online, movimentos sociais, até as culturas de fãs. O que une essas pessoas? Quem são seus líderes? E o que aconteceria se esses laços, de repente, se rompessem? A questão continua no ar.